Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 25. Enquanto a atenção do javali se concentrava no cavalo, Stuart viu sua única oportunidade. Abaixou-se depressa para pegar a espingarda e abriu-lhe a culatra, ao mesmo tempo que a outra mão, no bolso do casaco, procurava um cartucho. Em toda a volta, a chuva caía, abafando outros sons em seu tamborilar uniforme. Mas o porco ouviu o ferrolho deslizar para trás e, no derradeiro instante, mudou a direção da investida, do cavalo para Stuart. A fera já estava quase sobre ele quando conseguiu acertar-lhe o tiro bem no meio do peito, mas isso não diminuiu a fúria de seu ataque. As presas, viradas para cima e para o lado, furaram-lhe a virilha. Ele caiu. O sangue principiou a jorrar, como se uma torneira tivesse sido aberta, saturando-lhe as roupas e esguichando no chão. Virando-se desajeitado quando começou a sentir o tiro, o porco voltou para feri-lo outra vez. Tropeçou, vacilou e desabou. O corpanzil de 700 e tantos quilos caiu sobre o rapaz e comprimiu-lhe o rosto de encontro à lama enfarruscada. Por um momento, suas mãos se enterraram no chão, de cada lado, num esforço frenético e inútil para libertar-se. Era isso, então, o que sempre soubera. Era por isso que nunca esperara, nunca sonhara, nunca fizera planos, deixando-se ficar sentado a beber o que podia do mundo vivo, tão profundamente que não tivera tempo para lamentar o destino que o esperava. E pensou: mamãe, mamãe, não posso ficar com você, mamãe, no mesmo momento em que o coração rebentava dentro dele. Por que será que Stu não tornou a atirar? Perguntou Madge à sua mãe, enquanto trotavam para o local de onde viera o som das duas descargas triplas, incapazes de avançar mais depressa, mas desesperadamente ansiosas. Com certeza achou que já o tínhamos ouvido, disse Fi. Mas no fundo de sua mente, lembrava-se do rosto do filho quando se haviam separado para procurar em direções diferentes, do modo com que a mão dele se estendera para apertar a sua, do jeito com que ele lhe sorrira. Agora não podemos estar longe, disse ela, e obrigou a montaria a um meio galope desajeitado e perigoso. Mas Jack chegara primeiro, como Bob, e eles afastaram as mulheres quando estas se aproximaram do lugar onde a queimada principiara. Não vá até lá, mamãe, disse Bob, quando ela desmontou. Jack aproximara-se de Madge e segurava-lhe os braços. Os dois pares de olhos cinzentos voltaram-se menos assombrados ou temerosos do que sabedores, como se não fosse preciso dizer-lhes coisa alguma. Paddy? Perguntou Fi com uma voz que não era dela. Sim, isto. Nenhum dos filhos pôde olhar para ela. Isto? Isto? O que você quer dizer, isto? Oh, meu Deus, mas o que foi? O que foi que aconteceu? Os dois? Não. Papai ficou preso no incêndio. Está morto. Isto deve ter perturbado um javali que o atacou. Isto matou, mas o javali caiu em cima dele ao morrer e o sufocou. Ele também está morto, mamãe. Madge gritou e bracejou, tentando livrar-se de Jack, mas Fi permaneceu entre as mãos sujas e ensanguentadas de Bob, como alguém que tivesse virado pedra, os olhos tão vidrados quanto duas bolas de cristal. É demais, disse ela por fim, e ergueu a vista para Bob enquanto a chuva lhe escorria pelo rosto e pelo cabelo em madeixas dispersas em torno do pescoço, como rios de ouro. Deixe-me ir até lá, Bob. Sou esposa de um e mãe de outro. Você não pode me manter afastada. Não tenho direito de me manter afastada. Deixe-me ir até eles. Madge se aquietara e permanecia entre os braços de Jack, com a cabeça no ombro do irmão.
Quando Fi começou a caminhar por entre as ruínas com o braço de Bob em torno da cintura, Mad contemplou-os, mas não fez menção de segui-los. Hugh apareceu, saído da chuva que toldava tudo. Com a cabeça, Jack mostrou-lhe a mãe e Bob. Vá atrás deles, Hugh, fique com eles. Mad e eu vamos voltar para a Drogheda para trazer a carroça. Ele soltou Mad e ajudou a montar a égua castanha. Vamos, Mad, está quase escuro. Não podemos deixá-los aqui a noite toda, e eles não sairão enquanto não voltarmos. Era impossível pôr a carroça ou qualquer outra coisa com rodas naquele lodo. Por fim, Jack e o velho Tom atrelaram uma folha de ferro corrugado a 2 cavalos de tiro. Tom conduzia a parelha, montado num cavalo de lida, ao passo que Jack cavalgava à frente, empunhando o maior lampião que havia em Drogheda. Mad ficou em casa, sentada diante da lareira da sala de estar, enquanto a Sra. Smith tentava convencê-la a comer, enquanto as lágrimas lhe corriam pelo rosto ao ver o estado de choque em que ficara jovem, imóvel e muda, sem chorar. Ao som da aldrava da porta da frente, virou-se e foi atender, perguntando a si mesma quem teria conseguido atravessar aquele lamaçal todo, e espantada, como sempre, com a rapidez com que as notícias transpunham os quilômetros solitários entre as sedes das fazendas, tão distantes uma da outra. Padre Ralph estava em pé na varanda, molhado e sujo, vestindo roupas de montar e um impermeável. — Posso entrar, Sra. Smith? — Oh, padre, padre! — gritou ela e atirou-se nos braços estarrecidos dele. — Como foi que soube? — A Sra. Clare me telegrafou, numa cortesia de gerente para proprietário que muito me sensibilizou. Obtive uma licença do arcebispo de Contini Vercese. Que nome comprido! A senhora acredita que sou obrigado a pronunciá-lo 100 vezes por dia? Vim voando para cá. O avião atolou ao aterrar e espetou o nariz no chão, de modo que eu já sabia como estava o solo antes mesmo de tocá-lo com os pés. Querida e formosa Dilly, deixei minha mala com o padre Watts na casa paroquial e filei um cavalo do publicano imperial, que me julgou louco e apostou comigo uma garrafa de Johnny Walker, rótulo preto, como eu não chegaria até aqui. Oh, Sra. Smith, não chore assim. Minha cara, o mundo não acabou por causa de um incêndio, por maior e por pior que fosse. Ajuntou ele a sorrir e a bater-lhe nos ombros arquejantes. Aqui estou eu, fazendo o possível para não dar muita importância às coisas, e a senhora não está fazendo o possível para ajudar. Não chore assim, por favor. Quer dizer que o senhor não sabe, sussurrou ela. O quê? O que é que eu não sei? Que foi que aconteceu? O Sr. Clare e Stuart morreram. O rosto dele perdeu a cor. Suas mãos afastaram a governanta da sua frente. Onde está Mad? Perguntou em tom ríspido. Na sala de estar. A Sra. Clare ficou no pasto com os corpos. Jack e Tom foram buscá-los. Ó padre, às vezes, apesar da minha fé, não posso deixar de pensar que Deus é demasiado cruel. Por que precisava ele levar os 2? Padre Ralph, no entanto, só ficara o tempo suficiente para saber onde estava Mad. Entrara na sala de estar, desvencilhando-se do impermeável pelo caminho e deixando um rastro de água barrenta atrás de si. Mad, disse ele, aproximando-se dela e ajoelhando-se a um lado da cadeira, enquanto lhe tomava com firmeza as mãos frias entre as suas mãos molhadas. Ela escorregou da cadeira e aninhou-se nos braços dele. Encostou a cabeça na camisa gotejante, tão feliz a despeito da sua dor e do seu luto que não queria que aquele momento se acabasse. Ele viera. Era uma prova do poder dela sobre ele. Ela não falhara. Estou molhado, Mad, querida. Você ficará ensopada, murmurou ele com o rosto no cabelo dela. Não faz mal. Você veio. Sim, eu vim. Eu queria ter a certeza de que vocês estavam bem, pois tive a impressão de que precisavam de mim e queria me certificar pessoalmente. Oh, Mad, seu pai e o Stu... Como foi que aconteceu? Papai ficou preso no meio do fogo e Stu o encontrou. Stu foi morto por um javali que caiu em cima dele depois que ele o matou. Jack e Tom foram buscá-los. O padre Ralph não disse mais nada, mas ficou a segurá-la e a embalá-la como a um bebê,
até que o calor do fogo lhe secou parcialmente a camisa e ele sentiu que Mad perdia um pouco da sua rigidez. Em seguida, pôs a mão debaixo do queixo dela, puxou-lhe a cabeça para cima até que ela olhou para ele e, sem pensar, beijou-a. Foi um impulso confuso, sem raízes no desejo, apenas algo que ele instintivamente ofereceu quando viu o que havia nos olhos cinzentos dela. Algo à parte, uma espécie diferente de sacramento. Os braços dela deslizaram por baixo dos seus braços e foram juntar-se nas suas costas. Ele não pôde deixar de encolher-se, suprimindo a exclamação de dor. Ela recuou um pouco. O que aconteceu? Devo ter machucado as costelas quando meu avião desceu. O aparelho enfiou o nariz na velha e boa lama de Dili, de modo que a aterragem não foi nada calma. Acabei batendo no espaldar do assento à minha frente. Deixe-me ver. Com os dedos firmes, ela desabotoou a camisa úmida e tirou-a pelos braços, libertando-a do aperto das calças. Sob a superfície da pele morena e lisa, uma mancha arroxeada estendia-se de um lado a outro, abaixo do tórax. Ela prendeu a respiração. Oh, Ralph, você veio de Dili até aqui com isso? Como deve ter doído? Está se sentindo bem? Nenhuma fraqueza? Você poderia ter quebrado qualquer coisa por dentro. Não, estou bem. E nem senti isso aí, palavra. Eu ansiava tanto por chegar aqui, certificar-me de que vocês iam bem, que devo ter simplesmente eliminado a dor da minha ideia. Se estivesse sangrando por dentro, eu o saberia há muito tempo, imagino. Por Deus, Mad, não faça isso. Ela abaixara a cabeça e delicadamente tocava com os lábios o machucado, enquanto que as palmas de suas mãos subiam pelo peito dele até os ombros com uma sensualidade deliberada que o atordoou. Fascinado, aterrado, querendo libertar-se a qualquer preço, ele empurrou-lhe a cabeça. Mas fosse como fosse, a única coisa que conseguiu fazer foi tê-la de novo nos braços, serpente enrolada, apertada, em torno da sua vontade, estrangulando-a. Esqueceu-se da dor, esqueceu-se da igreja, esqueceu-se de Deus. Encontrou-lhe a boca, forçou-a a abri-la, querendo mais e mais dela, sem poder mantê-la suficientemente aconchegada assim para minorar o impulso medonho que crescia dentro dele. Ela deu-lhe seu pescoço, desnudou os ombros, cuja pele era fria, mais macia e acetinada que o cetim. Era como um afogar-se, um afundar cada vez mais, arquejante e impotente. A mortalidade desceu sobre ele. Um grande peso comprimiu-lhe a alma, liberando o vinho escuro e amargo dos sentidos numa torrente súbita. Sentiu vontade de chorar. O resto do desejo escapou-se-lhe debaixo do fardo da sua mortalidade, e ele arrancou os braços dela do seu corpo lamentável. Sentou-se nos calcanhares com a cabeça a pender para a frente, parecendo inteiramente absorto na contemplação das próprias mãos, que lhe tremiam sobre os joelhos. Mad, o que foi que você me fez? O que é que você faria se eu a deixasse fazer? Mad, eu a amo, sempre a amarei, mas sou um padre, não posso, simplesmente não posso. Ela ergueu-se de um ímpeto, repôs a blusa, ficou olhando para ele ainda acocorado, enquanto crispava os lábios num sorriso torto, que só serviu para dar maior realce à cor que havia em seus olhos. Está certo, Ralph. Vou ver se a Sra. Smith pode arranjar-lhe alguma coisa para comer. Depois lhe trarei o linimento de cavalo. É maravilhoso para curar machucados. Acho que tira a dor muito melhor que beijos. O telefone está funcionando? Conseguiu ele perguntar. Está. Esticaram uma linha temporária entre as árvores e há 2 horas religaram o nosso. Mas só alguns minutos depois que ela o deixou, conseguiu o religioso recobrar-se o bastante para sentar-se à escrivaninha de fio. Interurbano, por favor, telefonista. Aqui é o padre de Bricassart, em Drogheda, quem está falando. Oh, é você, Doren? Pelo que vejo, continua no telefone. Tive muito prazer também em ouvir sua voz. Nunca se sabe quem é a telefonista em Sydney, apenas uma voz entediada. Quero uma ligação urgente para Sua Excelência, o legado papal em Sydney. O número dele é XX2324.
E enquanto espera a chamada de Sidney, ligue-me com Bugela, Dorian. Mal tivera tempo de contar a Martha King o que havia acontecido, quando se completou a ligação de Sidney. Mas uma palavra transmitida a Bugela era mais do que suficiente. Dilly saberia de tudo por Martin e pelos escutadores espalhados ao longo da linha telefônica. E os que estivessem dispostos a enfrentar o lodeiro de Dilly acompanhariam o enterro. Excelência, aqui é o padre de Bricassar quem está falando. Sim, muito obrigado a Vossa Excelência. Cheguei bem, mas o avião enterrou o nariz na lama, de modo que terei que voltar de trem. Lama, Excelência, lama, lama. Não, Excelência, tudo aqui fica intransitável quando chove. Tive de ir a cavalo de Dillambone a Drogheda. É o único meio de transporte que se pode tentar em época de chuvas. É por isso que estou telefonando, Excelência. Ainda bem que vim. Devo ter tido uma espécie qualquer de premonição. Sim, as coisas estão más, muito más. Padraic Clare e seu filho Stuart morreram. Um queimado no incêndio, outro sufocado por um javali. Um javali, Excelência, um porco bravo. Sim, Vossa Excelência tem razão. Aqui se fala um inglês muito esquisito. Por todo o correr da linha, ouvia os arquejos das escutas e sorriu, malgrado seu. Não podia gritar ao telefone que todo mundo precisava sair da linha. Aquele era o único entretenimento de massa que Dilly tinha para oferecer aos seus cidadãos famintos de contato humano. Mas se todos saíssem da linha, era provável que Sua Excelência o ouvisse melhor. Com sua licença, Excelência, ficarei para dirigir os funerais e certificar-me de que a viúva e os outros filhos estão bem. Sim, Excelência, muito obrigado. Voltarei a Sydney assim que puder. A telefonista ouvia também. Ele acionou a alavanca e tornou a falar na hora. Dorian, ligue-me de novo com Bugela, por favor. Conversou com Martha King por alguns minutos e decidiu, visto que estavam em agosto e fazia um frio de inverno, adiar o enterro para 2 dias depois. Muita gente gostaria de estar presente, apesar da lama, mas precisava preparar-se para a viagem a cavalo, e este era um trabalho árduo e demorado. Mad voltou com o linimento, mas não se ofereceu para esfregá-lo, apenas estendeu-lhe a garrafa em silêncio. Informou-o com brusquidão de que a Sra. Smith estava preparando um jantar quente para ele na saleta de jantar, que seria servido dali a 1 hora, de modo que ainda teria tempo de tomar um banho. Ralph sentia-se desagradavelmente cônscio de que, no entender de Mad, ele lhe falhara, mas não sabia por que haveria ela de pensar assim, ou baseada em que o julgara. Ela sabia o que ele era. Por que se zangava? Na madrugada cinzenta, a cavalgadazinha que escoltava os corpos chegou ao riacho e parou. Embora a água ainda estivesse contida dentro de suas margens, o Gilan transformara-se em um rio caudaloso, rápido e profundo. O padre Ralph fez a égua castanha cruzá-lo a nado para encontrar-se com eles, com a estola em torno do pescoço e os instrumentos da sua profissão num alforge. Enquanto Fi, Bob, Jack, Hugh e Tom permaneciam em roda, ele tirou a lona que cobria os corpos e preparou-se para ungí-los. Depois de Mary Carson, nada mais poderia nauseá-lo. Entretanto, nada impede isto lhe pareceu repugnante. Estavam ambos negros à sua maneira. Pede por causa do fogo, isto por efeito da sufocação. Mas o padre beijou-os com amor e respeito. Num trajeto de 24 quilômetros, a folha tosca de ferro estrugira e ressaltara sobre o solo atrás da parelha de cavalos de tiro, deixando no lodo fundas cicatrizes que ainda seriam visíveis anos depois, mesmo na relva de outras temporadas. Dir-se-ia, porém, que eles não podiam ir mais longe. O turvelhante curso d'água o seguraria naquela margem, a pouco mais de 1,5 km de Drogheda. Ficaram todos a olhar para os topos dos eucaliptos espectrais, claramente visíveis até na chuva. Tenho uma ideia, disse Bob, voltando-se para o padre Ralph. Padre, o senhor é o único que tem um cavalo descansado.
terá de ser o senhor mesmo. Os nossos só atravessarão o rio a nado uma vez. Já não tem força nenhuma depois de tanta lama e tanto frio. Volte, procure alguns tambores vazios de 44 galões e feche-os de modo que não deixem entrar nenhuma gota d'água em seu interior. Solde-os se for necessário. Precisaremos de 12 tambores, ou de 10 se não for impossível encontrar mais. Amarre-os e traga-os aqui. Nós os colocaremos debaixo da folha de ferro e os faremos flutuar de uma margem à outra como um batelão. O padre Ralph fez o que lhe pediram sem discutir. Era uma ideia melhor do que qualquer outra que pudesse oferecer-lhes. Dominique O'Rourke, de Diban chegara a cavalo com 2 filhos. Vizinho, a distância entre as sedes das 2 propriedades era relativamente pequena. Quando o padre Ralph explicou o que devia ser feito, puseram-se logo em campo, vasculhando os barracões à procura de tambores vazios, despejando o farelo ou a aveia que havia dentro deles, antigos tambores de gasolina que agora serviram para guardar mantimentos, procurando tampas e soldando-as nos tambores que não estavam enferrujados e pareciam capazes de aguentar os golpes que receberiam dentro d'água. A chuva continuava a cair. Só pararia dali a 2 dias. Dominique, detesto pedir-lhe uma coisa dessas, mas quando aquela gente chegar, estará mais morta do que viva. Teremos de realizar o enterro amanhã, e mesmo que o cangalheiro pudesse fazer os caixões, jamais conseguiríamos transportá-los até aqui com essa lama toda. Que tal se um de vocês tentasse fazer 2 caixões? Só preciso de um homem para transpor o ribeirão comigo. Os filhos de O'Rourke assentiram com a cabeça. Não queria ver o que o fogo fizera Paddy, nem o que o javali fizera Stuart. Nós os faremos, papai, prometeu Leão. Arrastando os tambores atrás dos cavalos, padre Ralph e Dominique O'Rourke desceram até o rio e atravessaram. Há uma coisa, padre, gritou Dominique. Não teremos de abrir covas nesta maldita lama. Eu costumava pensar que a velha Mad estava querendo aparecer um pouco demais quando mandou construir uma catacumba de mármore para Michael, mas neste exato momento, se ela estivesse aqui, eu lhe daria um beijo. Certíssimo, gritou o padre Ralph. Amarraram os tambores debaixo da folha de ferro, 6 de cada lado, prenderam com muita firmeza a mortalha de lona por baixo e fizeram os exaustos cavalos de tiro atravessar as águas a nado, com a corda que serviria, afinal, para puxar o batelão de tambores. Tom e Dominique cavalgaram os grandes animais e, chegados ao alto da margem, que ficava do lado da sede de Drogheda, estacaram, olhando para trás, enquanto os que tinham ficado na outra margem agarraram o batelão provisório, empurraram-no até a beira do ribeirão e atiraram-no dentro dele. Os cavalos de tiro começaram a caminhar e Tom e Dominique soltaram um grito estridente de aviso quando o batelão se pôs a flutuar. Este balançou e jogou violentamente, mas continuou flutuando o suficiente para ser retirado do rio na outra margem em perfeito estado. Em vez de perder tempo desmanchando os caixões flutuantes, os 2 postilhões improvisados instigaram os cavalos para a trilha que levava à Casa Grande, ao passo que a folha de ferro deslizava sobre os tambores melhor do que deslizara sem eles. Uma rampa conduzia aos grandes portões da seção de empacotamento do barracão de Tosquia, de modo que colocaram o batelão e sua carga na imensa construção vazia, entre os cheiros misturados de suor, alcatrão, lanolina e esterco. Envoltas e impermeáveis, Minnie e Cat haviam descido da Casa Grande para fazer a primeira vigília e ajoelharam-se, cada qual de um lado do esquife de ferro. As contas do rosário começaram a se roçar e as vozes a erguer-se e a abaixar-se em cadências tão bem conhecidas que dispensavam o esforço da memória. A casa principiara a encher-se. Duncan Gordon chegara de Ashwich, Gertie Davis de Narragansett,
Rory Hopton, de Bell, Eden Carmichael, de Barcola. O velho Angus McQueen fizera parar no meio do caminho um dos atrasados trens locais de carga e seguir a viagem ao lado do maquinista até Dili, onde tomara emprestado um cavalo de Harry Gow e fora a Drógueda em sua companhia. Percorrer assim mais de 320 quilômetros de lama nos dois sentidos. Estou liquidado, padre, disse Rory. Mais tarde, quando 7 deles se sentaram na saleta de jantar para comer torta de carne e de rins. O incêndio varreu minhas terras de ponta a ponta e quase não deixou um carneiro vivo nem uma árvore verde. A única coisa que posso dizer é que foi uma sorte os últimos anos terem sido bons. Estou em condições de substituir meu rebanho, e se a chuva continuar por mais algum tempo, o capim voltará depressa. Mas Deus nos livre de outro desastre igual a esse nos próximos 10 anos, porque nesse caso não terei nada armazenado de lado para enfrentá-lo. Você é menor do que eu, Rory, acudiu Gareth Davis, enfrentando com manifesto prazer as massas folhadas da Sra. Smith que derretiam na boca de tão leves. Nada em matéria de desastres estragaria por muito tempo o apetite de um habitante das planícies de solo negro. Ele precisava do seu alimento para arrostá-los. Calculo que perdi metade das minhas terras e talvez 2/3 do meu rebanho de carneiros, infelizmente. Padre, precisamos das suas orações. É verdade, interveio o velho Angus. Não fui tão atingido quanto o pequeno Rory, nem quanto Gary, padre, mas mesmo assim a coisa foi feia. Perdi 60.000 acres e a metade dos carneiros. São tempos como este, padre, que me fazem desejar que eu não tivesse deixado Skye quando era um rapazola. O padre Ralph sorriu. Esse é um desejo passageiro, Angus, e você sabe disso. Você saiu de Skye pela mesma razão por que eu saí de Clonamara. O lugar era pequeno demais para nós. Nisso o senhor tem razão. As urzes não fazem um fogo tão bonito quanto os eucaliptos, não é mesmo, padre? Estranho funeral, pensou o padre Ralph, correndo os olhos pela sala. As únicas mulheres seriam as de Drógueda, pois todos os acompanhantes de fora eram homens. Levaram uma grande dose de lauda no afi, depois que a Sra. Smith a despira, enxugara e colocara na cama enorme que ela partilhara com Paddy, e quando ela se recusara a bebê-lo, chorando histericamente, empurrara-lhe o remédio a muque pela garganta abaixo. Engraçado, não imaginara que Fi sucumbisse. O láudano surtira efeito depressa, pois fazia 24 horas que ela não comia. Sabendo-a profundamente adormecida, descansou mais sossegado. Quanto a Maddie, estava de olho nela. Naquele momento, a jovem estava na cozinha, ajudando a Sra. Smith a preparar a comida. Os rapazes se haviam deitado, tão cansados que mal tinham conseguido tirar a roupa molhada antes de emborcar. Quando Minnie e Cat concluíram a sua parte da vigília indispensável, porque os corpos se achavam em lugar deserto e não abençoado, Gareth Davis e seu filho Enoch a substituíram. Os outros distribuíram entre si os períodos restantes de 1 hora enquanto falavam e comiam. Nenhum dos moços se juntara aos mais velhos na sala de jantar. Estavam todos na cozinha, aparentemente ajudando a Sra. Smith, mas na verdade vigiando Maddie. Quando compreendeu esse fato, o padre Ralph sentiu-se, ao mesmo tempo, agastado e aliviado. Afinal, era no meio deles que ela teria de escolher um marido, como faria inevitavelmente. Enoch Davis, com 29 anos, era um galês negro, o que queria dizer que tinha cabelos pretos e olhos muito escuros, um belo homem. Liam O'Rourke, de 26, possuía o cabelo ruivo e olhos azuis, como seu irmão Rory, de 25. Mais velho do que a irmã, com 32 anos, e parecidíssimo com ela, Connor Carmichael era, de fato, muito bem apessoado, ainda que um pouco arrogante. Mas a flor do grupo, na opinião do padre Ralph, Alistair, o neto do velho Angus e o mais próximo de Maddie no tocante à idade, pois mal completara 24 anos,
Era um moço agradável, com belos olhos azuis escoceses do avô e o cabelo já grisalho, traço de família. Ela que se apaixone por um deles, case com ele e tenha os filhos que tanto queria. Oh, meu Deus, se fizerdes isso por mim, suportarei alegremente a dor de amá-la, alegremente. Nenhuma flor encobria os caixões e os vasos em toda a volta da capela estavam vazios. As flores que tinham sobrevivido ao terrível calor do ar das 2 noites atrás haviam sucumbido à chuva e jaziam prostradas na lama como borboletas mortas. Nem uma haste de cavalinha, nem uma rosa têmpora, e todos estavam cansados, tão cansados. Os que tinham cavalgado os longos quilômetros no lodo para mostrar seu apreço a Pede estavam cansados. Os que tinham trazido os corpos estavam cansados. As que tinham morejado como escravas para cozinhar e limpar estavam cansadas. O padre Ralph estava tão cansado que se sentia num sonho, e os olhos dele lhe fugiam do rosto angustiado e desesperançado, de Fi, da expressão de tristeza e cólera de Mad, do sofrimento coletivo de Bob, Jack e Hugh.